Silana. Bom dia a todos. É um imenso prazer estar aqui nessa audiência que discute um tema tão caro à infância brasileira. Ainda mais especial por conta do lançamento deste livro, Publicidade de Alimentos e Crianças, Regulação no Brasil e no Mundo, que eu tive a oportunidade de coordenar juntamente com Viti Vivarta, uma obra que é conjunta de vários autores. Cumprimento meus colegas de mesa, na pessoa da senadora Ana Rita, e agradeço a acolhida dessa Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Também cumprimento a audiência presente e a que está nos assistindo pela internet. Na parte que me cabe hoje, nesta manhã, eu vou contar um pouco sobre o conteúdo deste livro, que nós estamos lançando neste momento e que passa a ser vendido, disponibilizado em todo o Brasil e que trata justamente do tema desta audiência. Trata-se de uma obra escrita por 11 autores, sendo que 8 deles são pesquisadores da Faculdade de Direito de Harvard, responsáveis por um estudo comparativo de legislações dos países Canadá, Austrália, Estados Unidos, Suécia, França, Alemanha e Reino Unido, além da União Europeia. Conta ainda com um artigo da especialista Corina Hawkes, que já foi consultora da Organização Mundial de Saúde, que trata do tema na sua abrangência global e conclama os governos de todos os países a tomarem medidas em relação ao marketing de alimentos e de bebidas para crianças, medidas restritivas essas. E sobre o panorama brasileiro, escrevemos, eu e a doutora Tamara, aqui presente na nossa mesa, Tamara Gonçalves, aqui representando a Senacom. É uma obra que foi escrita e foi pensada para auxiliar os operadores do direito, os legisladores e os responsáveis pela formulação de políticas públicas no Brasil, especialmente sobre o tema da regulação da publicidade de alimentos voltadas ao público infantil. No caso brasileiro, que fizemos, a doutora Tamara e eu, discorremos sobre a situação em que se encontra o país no âmbito legislativo e no âmbito regulatório. Hoje, no país, nós temos um arcabouço jurídico bastante consistente, como o Viti Vivarta apresentou. Nós temos, em relação à proteção da infância, nós temos o dispositivo previsto na Constituição Federal, o artigo 227, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também, em relação ao tema da publicidade, nós hoje temos também o Código de Defesa do Consumidor, que traz a proteção e a garantia da sociedade em relação à abusividade de mensagens publicitárias e também à enganosidade. Mas nós não temos ainda no país um dispositivo que regule especificamente esse tema. Ainda que possamos fazer uma interpretação sistemática de todos esses dispositivos legais, no sentido de que hoje já seria proibido o direcionamento de qualquer mensagem publicitária às crianças menores de 12 anos de idade, o fato é que nós não temos uma norma dizendo isso textualmente. E, além de toda essa parte legislativa, nós também abordamos, nesse capítulo sobre a situação em que o Brasil se encontra, toda a regulação e também as diretrizes que já existem de órgãos como o Conselho Nacional de Saúde e outras diretrizes que existem no âmbito da regulação. Também abordamos o controle e a fiscalização dessa legislação, apresentando ainda a jurisprudência que começa a ser formada nos nossos tribunais, bem como os casos relevantes discutidos pelo PROCON, especificamente pelo PROCON de São Paulo e pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Vale ressaltar a respeito desses casos que, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, começa a se firmar um entendimento no país de que é abusiva e, portanto, ilegal aquela publicidade de alimentos com altos teores de sódio, altos teores de gordura saturada, gordura trans, açúcares e de bebidas de baixo teor nutricional quando for dirigida ao público infantil. Então, a gente começa a ver uma mudança no cenário, no contexto do Poder Judiciário e também na esfera administrativa, nesse sentido de reconhecer a ilegalidade dessas práticas que, a nosso ver, são bastante abusivas, como a professora Renata Monteiro bem demonstrou.
Falamos da ineficácia também falamos da ineficácia da autorregulação existente no Brasil e apontamos a existência de um promissor futuro por conta das diretrizes normativas e projetos de lei, inclusive projetos de lei aqui nesta casa, que são muito relevantes e que são existentes e que ampliam o debate e que, ao nosso ver, é uma questão de tempo que o país tenha uma legislação, uma regulação mais específica no âmbito dessa discussão. No capítulo sobre o tema no mundo, de autoria dos pesquisadores da Faculdade de Direito de Harvard, é mostrado que os países pesquisados eles têm se preocupado com o marketing de alimentos para crianças, principalmente por conta do aumento do número dos índices de obesidade e de sobrepeso em todo o mundo. Quer dizer, essa é uma realidade não só do Brasil, mas é uma realidade mundial. Nós vivemos hoje uma epidemia global de obesidade infantil. Só para nós termos ideia, no Brasil, nós já temos 15% de todas as crianças brasileiras sofrendo de obesidade e 30% das crianças com sobrepeso, em todas as classes socioeconômicas e em todas as regiões, sejam urbanas, sejam rurais. Então, é um problema gravíssimo e um problema que está também relacionado ao assédio da publicidade e da comunicação mercadológica de alimentos voltados ao público infantil. E problemas esses, obesidade e sobrepeso, que são, como nós sabemos, a porta de entrada para as doenças crônicas não transmissíveis, com todos os seus problemas, enfim, lembrando que a obesidade na infância ela é levada para a vida adulta e com todas as repercussões negativas que isso traz para a nossa sociedade, inclusive em relação a gastos públicos, gastos no sistema de saúde, gastos de previdência, enfim. A ideia é que esses exemplos eles possam, de alguma forma, ajudar o Brasil a avançar na proteção das crianças frente a esses abusos mercadológicos. Que, olhando para que esses países estão fazendo em suas legislações, e mesmo a forma como eles apresentam uma autorregulação bastante diferente do que nós temos aqui hoje no país, como que nós podemos, de alguma forma, nos valermos desses exemplos e trazer essas experiências, de alguma forma, adaptando-as à nossa realidade, ao contexto nacional. Por fim, o artigo da professora Corina Hawkes traz uma visão global sobre o porquê da necessidade de um marketing de alimentos e bebidas para crianças ser regulado com rigor. E aqui, eu sei que o tempo é curto, mas eu vou pedir... Você tem ainda o tempo necessário, pode continuar. Eu vou pedir licença para chamar a atenção de alguns trechos do artigo da professora Corina, porque ela é uma profunda especialista no tema. Como eu mencionei antes, ela foi consultora da OMS, ela, inclusive, esteve trabalhando aqui no Brasil como professora convidada do Departamento de Nutrição da Escola de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. E, enfim, é uma das mais respeitadas autoridades nesse tema. E eu quero, na verdade, trazer alguns elementos do artigo dela que... Claro, eu convido todos que tenham a oportunidade de ler o artigo na íntegra e conhecer os detalhes de tudo o que ela fala. Mas ela começa, enfim, aqui discorrendo sobre o porquê de toda essa discussão, e ela afirma: porque existem indícios claros e sólidos de que este tipo de publicidade é prejudicial à saúde das crianças. E aí ela começa a citar, e ela não fala isso de uma forma aleatória, mas ela fala isso balizada em pesquisas científicas independentes que já foram confirmadas e reconfirmadas em todo o mundo, em diversos países, por diversos pesquisadores. E aí ela cita alguns achados dessas pesquisas que são relevantes para essa discussão, para esse tema. Em primeiro lugar, ela cita o seguinte: as crianças são amplamente expostas ao marketing de alimentos. A publicidade e outras formas de comunicação mercadológica são intensamente utilizadas para promover o consumo de alimentos por crianças em todo o mundo. Segundo achado: os alimentos e bebidas mais comumente anunciados para crianças contrastam drasticamente com as recomendações alimentares para essa parcela da população. Predominantemente alimentos não saudáveis, havendo muito pouca promoção de frutas, legumes e de outros alimentos saudáveis.
Como terceira constatação dessas pesquisas, as comunicações de marketing de alimentos para crianças são repetitivas, amplamente disseminadas e formam uma parte importante do ambiente infantil. A publicidade televisiva, embora seja importante, constitui apenas uma parte de um mix de comunicações mercadológicas cada vez mais multifacetado, geralmente voltada para a construção de marcas e relacionamentos com os consumidores. Isso envolve múltiplos canais de mídia e técnicas de marketing, internet, celulares, embalagens, marketing nas escolas, apoio de celebridades, personagens e desenhos animados de marcas, promoções nas lojas, colocação de produtos nos postos de venda, marketing viral, etc. A lista é longa. Tais estratégias criativas desenvolvem vínculos emocionais entre o produto alimentício e a criança, fomentando sensações de diversão e entusiasmo. Lembrando que quando a gente fala de criança, nós estamos falando de uma pessoa que está em um processo de desenvolvimento, não só físico, mas também psicológico e cognitivo. Como o Estatuto da Criança repetidamente nos traz essa informação. E como quarto achado, ela diz: a publicidade televisiva, que é ainda a forma mais abrangente, mais largamente utilizada de marketing infantil, influencia o conhecimento, a conformação de preferências, os pedidos de compra e modelos de consumo de alimentos. A exposição à publicidade televisiva é associada com maior preferência por alimentos e bebidas com alto teor de gordura, sal e açúcar, e aumento nos pedidos de compra desses pedidos de alimentos. Então, isso nos dá um panorama de tudo que existe em termos de pesquisas científicas sobre o tema existentes no mundo, que apontam, de fato, a uma necessidade de que haja uma regulação efetiva e rígida em relação ao tema em todos os países. E aí ela passa a citar algumas experiências que existem nos países e fala sobre as políticas de marketing de alimentos para crianças. Ela faz uma análise, né? Então, ela diz: os governos e agentes da indústria tomaram uma série de medidas diferentes para restringir a publicidade de alimentos para crianças. A questão é se estão funcionando ou não. E aí ela cita várias formas de avaliação. E aí ela diz: a primeira forma de avaliação que tem havido no mundo inteiro é sobre o cumprimento dessas normas. E ela cita alguns países e inclusive algumas formas de autorregulação. E aí ela traz uma informação que é bastante relevante no seguinte sentido: altas taxas de cumprimento de uma política fraca podem significar baixo impacto. Então, é muito importante que, na hora que seja pensada uma regulação, uma política pública sobre o tema, que essa política seja, de fato, efetiva, consistente, porque simplesmente ela existir, mas ela, na prática, ainda que ela seja cumprida, ela ser inócua, isso não vai resolver o problema e nós vamos continuar vendo essa escalada da obesidade infantil com todos os problemas decorrentes. Então, ela diz: precisamos de avaliações que sejam efetivas na mensuração da exposição das crianças às publicidades. E, citando algumas outras pesquisas e estudos, ela fala que eles indicam que o impacto das políticas sobre a exposição das crianças ao marketing de alimentos se torna mais complexo quando o monitoramento considera toda a publicidade de alimentos por todos os fabricantes do setor, subsetores de alimentos diferentes e publicidade direcionada ou não para o público infantil. Enfim, eu quis dar uma amostra de como o tema é complexo e de como ele é importante para a garantia da saúde da nossa infância brasileira. E aqui eu gostaria de fazer uma citação que também está na parte que nós fizemos do capítulo sobre o Brasil, dá um pouco a visão do que nós apresentamos nessa parte do livro. É preciso ficar claro que, ao se buscar regular a publicidade dirigida às crianças, busca-se preservar uma determinada concepção de infância, aquela propugnada pela doutrina da proteção integral e pelo princípio da prioridade absoluta, o que, inclusive, favorece o aprofundamento da democracia na medida em que permite aos indivíduos o seu pleno desenvolvimento, inclusive na qualidade de cidadãos. Muito obrigada.